Eu quero finalizar no dia de hoje a série de mensagens que eu venho pregando sobre siga Jesus em uma paixão pelas Escrituras e dizer que você tem o maior presente, a maior riqueza do mundo dentro da sua casa. Às vezes a gente vê as pessoas, e agora parece que chegou por aqui, eu vi uma notícia assim, que chegou por aqui no Brasil a oportunidade de você participar da maior loteria do mundo nos Estados Unidos. Então você pode fazer um jogo online e participar. Não quer dizer que você faça, não, tá bom? Você confia em Deus, mas as pessoas ficam nesse frenesi, né? Achando que, poxa, se eu quero ter uma riqueza tamanha, eu quero alcançar muito dinheiro, eu quero conquistar algo muito grande. E a maioria das pessoas, talvez em quase todas as casas do nosso país, o maior tesouro do mundo está lá. A riqueza que vem do próprio Deus, o livro dos livros, o livro mais amado do mundo, mas também, e aí a Bíblia está nos extremos, é o livro também mais odiado do mundo, é o livro mais traduzido no mundo, mas também é o livro menos lido no mundo, proporcionalmente à sua tradução. É um livro, queridos, que revela o grande e eterno amor de Deus por nós. É o único livro no mundo que tem como seu autor o próprio Deus. Deus é o autor das Escrituras Sagradas, linha a linha, palavra a palavra. É o único livro que conta a história do amor de Deus de forma extraordinária à humanidade. É um livro que cabe a qualquer língua, idioma, é o livro dos livros, a Bíblia, a palavra de Deus. A maior riqueza que você tem na sua vida é esse livro que você tem em casa, e eu espero que seja um livro que você o ame, que você o leia, que nele você medite e que você recorra a ele todos os dias da sua vida, porque é um presente do próprio Deus para mim e para você. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 14, esse texto extraordinário. Eu amo esse texto das Escrituras Sagradas, e hoje eu quero meditar com você como você pode conhecer o Deus de amor e desfrutar do amor de Deus. Como conhecer o Deus de amor e como desfrutar do amor de Deus. E esse texto traz para mim e para você a chave de como conhecer o Deus de amor e como desfrutar do amor de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Jesus está algumas horas de ir à cruz, ali são palavras finais do Senhor, e então o texto sagrado diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse: Senhor, mas por que te revelarás a nós
e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos dele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Meus irmãos, esse texto extraordinário, tão profundo, mostra para mim e para você como nós podemos conhecer o Deus de amor e também como podemos desfrutar do amor de Deus. A Bíblia é essa fonte inesgotável da autorrevelação de Deus, onde Deus mesmo se revela a mim e a você. Quando nós olhamos a natureza, a criação, nós podemos perceber quem é Deus. Esse Deus majestoso, grandioso, esse Deus gracioso, bondoso, que criou todas as coisas, mas também que sustenta todas as coisas. Esse Deus de amor que cuida da sua criação e que tem cuidado de você todos os dias da sua vida. Então, ao olhar para a criação, conseguimos olhar a Deus na sua própria beleza, na sua própria grandeza. A criação, ela é um espelho de Deus. Ela mostra, ela revela a grandeza e o caráter gracioso de Deus. Mas a Bíblia é uma revelação de Deus maior, mais profunda, mais extensa, onde você não vai conseguir encontrar Deus da forma que a Bíblia traz para mim e para você, em canto e em lugar algum. As Escrituras Sagradas são a fonte onde Deus se revela ao homem, ao ser humano caído. A Bíblia é a fonte do grande amor de Deus. Ela conta a história da criação, ela conta a queda do ser humano, ela conta a extensão do pecado, mas ela conta a história do Deus de amor, que não apenas viu o homem cair, mas que trouxe Jesus para salvar todo aquele que crê. A Bíblia conta essa história do grande e eterno amor de Deus por mim e por você. E somente a Bíblia poderia mostrar qual é o fio de ouro que perspassa a história da humanidade, o porquê existimos, para onde iremos, quem somos, porque todas as coisas existem. Enfim, as Escrituras Sagradas mostram para mim e para você esse grande Deus que não é o relojoeiro, que deu corda, botou leis no mundo e foi embora. Não, Ele está presente, Ele cuida, Ele provê, Ele protege, Ele age, Ele entregou o seu Filho naquela cruz por mim e por você. Essa é a história maravilhosa das Escrituras Sagradas. É a grande história do grande amor de Deus por mim e por você. Então, quando você se aproxima das Escrituras Sagradas, quando você lê a Bíblia, o próprio Deus está falando com você. Como Jesus disse, essas palavras que eu estou dizendo não são minhas, mas são do Pai que me enviou. A Bíblia é a voz de Deus para mim e para você. Deseja ouvir Deus falar com você? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e você ouvirá o próprio Deus falando com você, não de forma sortida, como se você abrisse qualquer texto, ou de forma como uma sorte que você abrisse a Bíblia e colocasse o dedo, não, mas a cada história, ali está o amor de Deus, a cada momento ali está a revelação do caráter de Deus, e vemos na Bíblia como Deus se revela. Então nós conhecemos a Deus, além do que, olhando para as suas obras extraordinárias, podemos conhecer o caráter de Deus. Quando olhamos, por exemplo, a história de José, logo no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e aquele jovem, 17 anos de idade, está numa angústia terrível, porque os seus irmãos o odeiam. Sua família está quebrada, sua família está destruída,
vida, e os seus irmãos o vendem como escravo para o Egito, querem matá-lo, mas ainda ganham algum dinheiro com ele. E quando você olha essa história, você vê e pensa, mas onde está Deus em tudo isso? Onde está Deus em todo o sofrimento, em toda injustiça? E nós vamos ver que Deus era com José, Deus está com ele, José está com Deus, e José está com Deus no sofrimento, e Deus está com José no sofrimento dele. E ele vai para a capital do mundo na época, para o Egito, e ali milhares de pessoas estão, mas José está com Deus, e Deus não tira os olhos daquele menino aonde ele está. Deus o acompanha, vai com ele no sofrimento, em suas lágrimas, em sua dor. Deus é o Deus de amor. O ser humano peca, quebra tudo com o seu próprio pecado, mas Deus é o Deus que transforma maldições em bênçãos. Deus é o Deus que entra na nossa história, que muda a nossa história, que cura o nosso coração, que intervém na nossa vida, que dá um novo rumo para mim e para você. Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus presente, Deus é um Deus que nos abraça, que nos acolhe, que está conosco em todo momento, em todo momento. E Deus acompanhou aquele menino, e ele foi injustiçado pelos seus irmãos, ele foi perseguido por uma bruxa que queria ficar com ele, a esposa de Potifar, e ele sabia que Deus estava com ele, e foi fiel a Deus, e não se entregou àquela mulher, e foi preso, e passou 10 anos preso por isso, porque foi fiel a Deus, porque não se entregou àquela mulher. E ele, então, sendo fiel a Deus, mesmo na prisão, Deus continuou com ele em toda aquela situação, e deu um dom especial para ele, e ele interpretou o sonho de Faraó, 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. Haveria quase que uma extinção da raça humana, e Deus, na sua proteção e provisão, usou aquele rapaz e levantou ele como o segundo homem mais poderoso do mundo. Veja, Deus estava ali, e no final da história José vai dizer, não foram vocês, meus irmãos, que me trouxeram para cá, mas Deus é que me trouxe aqui. Ele viu a soberania de Deus. As pessoas intentaram mal contra ele, seus irmãos, a mulher de Potifar, outras pessoas intentaram mal contra ele, fizeram injustiças contra ele, mas Deus estava ali. E sabe, quando você lê a Bíblia, você conhece o Deus de José, você entende que Deus é o Deus pessoal, é o Deus que anda com a gente nas nossas dores, que vai junto conosco no nosso sofrimento, que sabe o que está acontecendo conosco, conhece a inocência, a culpa dos nossos corações. E quando você está em aflição, em dores, em lutas, às vezes num lugar onde você não vê nenhum facho de luz, então você pode abrir a Bíblia e ler a história de José e ver o Deus de José, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E então aquilo conforta você, e aquilo acende a chama da fé no seu coração, e você diz, eu posso confiar em Deus, porque José confiou em Deus, e Deus livrou José, e Deus estava com José em todo o sofrimento, e Deus está comigo em todo o sofrimento, e eu posso ser fiel a Deus como José foi, e eu posso glorificar a Deus no sofrimento. Então a Bíblia, ela traz essa revelação de Deus na nossa vida, na nossa história. Mas quando você olha o cuidado de Deus 400 anos depois da história de José, o povo de Israel está no Egito como escravo, e Deus desce, porque Deus vê a aflição, Deus ouve, Deus sabe o que está acontecendo, porque nenhum sofrimento no mundo passa despercebido aos olhos de Deus, nem o meu, nem o seu, nem pessoas
pessoa alguma, nem nação alguma. Os olhos de Deus estão sobre todo o sofrimento. E depois desses 400 anos, o povo de Israel é retirado do Egito com uma mão poderosa de Deus e é levado para o deserto. E aquele povo duro, aquele povo, mesmo sendo amado e abençoado por Deus, o coração duro, desobediente, rebelde, eles diziam: nós preferíamos ser escravos no Egito do que estar aqui nesse deserto livres. E eles viram tantos milagres de Deus. E esse texto é extraordinário de Deuteronômio. Aqui Moisés já está com 120 anos, no final da sua vida, na fronteira da terra prometida. Ele não vai passar o rio, ele vai ficar do lado de cá, do Rio Jordão. Ele não vai entrar na terra prometida. Então ele está alertando a nação de Israel sobre os perigos que eles vão encontrar do outro lado do rio. E ele vai dizer, lembrando para eles da bondade, da grandeza de Deus: 40 anos vos conduzi pelo deserto. Deus estava com eles no deserto por 40 anos. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Irmão, isso é impressionante. Nós temos de 3 até 6 milhões de pessoas no deserto, durante 40 anos, todo dia comendo pão e carne, dados pelo próprio Deus. E o texto sagrado impressiona porque diz: não envelheceram sobre vós as vossas vestes. Irmãos, Deus tem cuidado até da camisa que as pessoas usam. Deus estava olhando e observando os detalhes da vida daquelas pessoas que estavam ali. Deus não é um Deus que nos esquece, pelo contrário. Quando você olha esse texto, você vê o Deus que tem o cuidado, que tem a proteção, que tem a provisão sobre as nossas vidas. E às vezes você passa um aperto financeiro e diz: eu estou com a roupa furada, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pagar uma conta, como é que eu vou fazer? Acho que Deus nem está olhando para isso. A Bíblia diz que não, Deus está olhando para isso. Deus sabe se as suas vestes estão gastas ou se o seu sapato furou. Mas é impressionante como Deus cuida, e por 40 anos a veste deles não se gastou, e a sandália dos pés não arrebentou. Que cuidado de Deus! Como você pode recorrer a Deus? Sabe, quando você simplesmente tem um conhecimento geral de Deus, isso é o conhecimento que todo mundo tem, e você entra em lutas, em sofrimentos, em problemas, a primeira coisa que você vai dizer: Deus me deixou, Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim. Mas quando você lê esse texto, você vai dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor sabe de todas as coisas da minha vida. O Senhor sabe de cada nuance da minha vida, de cada necessidade que eu tenho. O Senhor conhece exatamente cada situação em que eu me encontro. No capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 4, diz: nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Ela não só não se gastou, ela não perdeu a cor, ela permaneceu. Deus preservou sob seu poder, renovou como Deus renova as folhas de cada árvore, as flores, e assim Deus renovou a roupa sobre eles. E diz: os seus pés nunca incharam durante 40 anos. Até da circulação, Deus estava andando naquele deserto, andando naquele calor. De dia, 50 graus. Estivemos no deserto mais seco do mundo e mais alto do mundo, o deserto de Atacama, no Chile. Passamos 15 dias lá. Éramos recém-casados, né? Já vai quase 30 anos. Irmão, é frio, é calor, é seco, é terrível. Você olha quilômetros
Na cidade de Minério, irmãos, você anda de ônibus centenas de quilômetros e nada, não tem absolutamente nada, a não ser pedra, areia e nada mais. Você não vê nada, não vê uma árvore em pé. Como Deus sustentou Israel naquela situação? Como Deus estava lá? De dia, uma coluna de nuvem que os guiava e os protegia do sol ardente. À noite, uma coluna de fogo que iluminava e trazia calor, porque no mesmo deserto que bate 50 de dia, bate menos 20, menos 10 à noite. Como você vai viver? Como? A não ser sob a provisão de Deus. Meus irmãos, Deus é o Deus que cuida da gente. Quando você abre a sua Bíblia, você vai encontrar esse maravilhoso e grande Deus. Você tem o maior tesouro do mundo dentro da sua casa: a sua Bíblia. A sua Bíblia é o livro mais respeitado na comunidade científica, é o livro extraordinário, e você está lendo a sua Bíblia. Há uma paixão, há um ardor no seu coração pelas Escrituras Sagradas. Quando você lê a Bíblia, você conhece o Deus de amor. Mas não apenas isso, quando você obedece a Bíblia, você está amando o Deus de amor, você está experimentando esse Deus de amor, porque Jesus vai dizer nesse texto que nós lemos: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E aí vem a relação em que Deus te amou, entregou a sua palavra, se revelou a mim e a você, e nos deu o seu Espírito, que nos guia a toda a verdade. Como o texto sagrado está dizendo, o Espírito da verdade, ele nos guia a toda a verdade, ele nos ensina toda a verdade, ele nos mostra quem é Cristo, porque Cristo é a verdade, e ele nos guia a essa comunhão maravilhosa. Então, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, são essa fonte inesgotável do amor de Deus, na qual bebemos. Bebemos do amor de Deus, quando conhecemos mais a Deus, e quanto mais o conhecemos, mais o amamos, porque não podemos amar aquele a quem não conhecemos. Se você não ama a Deus, se você não ama a sua Bíblia, você não tem como amar a Deus, e você ama a Deus tanto quanto você ama a sua Bíblia. Você não ama mais a Deus do que ama a sua Bíblia. O seu amor por Deus é exatamente o amor que você tem à sua Bíblia. Como o texto sagrado diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E então ele nos dá o seu Consolador, ele nos dá aquele que nos ajuda, que nos guia, que está ao nosso lado, presente conosco, o Espírito Santo, aquele que nos ensina a verdade, aquele que nos convence de pecado, aquele que nos protege e nos defende do mal, o Espírito Santo. É ele, diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 5, que derrama em nossos corações poderosamente o amor de Deus. É ele que enche o nosso coração do amor de Deus. Quer ser cheio do amor de Deus? Quer experimentar o amor de Deus todos os dias da sua vida? Não há um limite, você e eu que nos limitamos. O amor de Deus é derramado. Deus derrama, ele não goteja o seu amor sobre nós, ele derrama, é o fluir de um rio poderoso sobre nós, como Jesus disse àquela mulher samaritana, quando ele expressa a ideia do verdadeiro adorador: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Não rio, mas rios de águas vivas. Esse é o nosso Deus, é o Deus que enche o nosso coração de amor, que cura o nosso coração, que sara a nossa alma. A lei do Senhor é perfeita, Salmo 19, e ela cura a nossa alma, ela restaura a nossa alma. Nós vivemos num mundo doente emocionalmente. Nunca houve tanta gente deprimida, nunca houve tanta gente ansiosa, nunca houve tantas
eu quero dizer para você que o bálsamo, o remédio, a cura está em Deus, no seu amado Espírito que Ele nos deu e na sua palavra. Beba da sua Bíblia, leia a sua Bíblia, conheça esse Deus maravilhoso que está aqui e que vai tirar a ansiedade do seu coração. Porque quando você lê esse Deus que vai no deserto com o povo, você lê esse Deus que está com José no Egito, você lê do Deus que vai para a fornalha com Ananias, Misael e Azarias, o Deus que entra na cova dos leões com Daniel, o Deus que vence batalhas junto com Josué e diz para ele: medita no livro dessa lei de noite e tem cuidado de obedecer e fazer tudo quanto nela está escrito. E eu estou com você. Quando você olha esse Deus, onde está a ansiedade? Onde está a ansiedade diante do Deus que olha pela sua roupa? Sabe se sua roupa está desgastada ou não? Se seu pé está inchado ou não? Se você está cansado ou não? Atribulado ou não? Sofrido ou não? Esse Deus é o que tira a ansiedade sobre de nós, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. Esse é o Deus que quando você o conhece, você o ama. E quando você o ama, você descansa nele. Você descansa nele. Enquanto você trabalha, você descansa. Enquanto você faz, você descansa. Porque você confia no Deus que está trabalhando junto com você. Junto com você. E Ele é o Deus que fez o trabalho que você não podia fazer. Porque nos céus nunca se ouviu, e nem na terra, Deus semelhante ao nosso, que trabalha por aqueles que nele confiam. Que trabalho é esse? É o trabalho que eu e você não poderíamos fazer, enfrentar o pecado. É o trabalho que nós não poderíamos fazer, enfrentar a morte e vencer. Ele foi na cruz e fez um trabalho que nenhum de nós poderia fazer. Ele não apenas nos amou para nos dar uma roupa melhor, ou nos dar um sapato melhor, ou estar conosco em dificuldades, não. O seu amor é eterno, sua graça não tem fim. Seu amor é aquele que leva o seu próprio filho à cruz, comendo no seu lugar, aquela cruz que era nossa, porque nós pecamos, mas Ele nos amou, e nos amou até o fim, e deu o seu único filho por mim e por você. É Ele que fez esse trabalho que nós não podemos fazer. Enfrentar o pecado, enfrentar o diabo, enfrentar a morte, enfrentar o inferno, vencer tudo, ressuscitar e nos dar vida eterna. Esse é o Deus de amor. Você acha que aquele que fez isso por você vai te deixar no meio do caminho? Vai te abandonar no meio do caminho? Aquele que amou você, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Aquele que intercede por nós, que essa palavra é linda, interceder, porque é a ideia de um facho de luz que está sobre o Filho de Deus, e aonde você vai, aquele facho de luz está sobre você, e não se aparta. Deus nunca vai perder você de vista. Cadê a ansiedade? Cadê a ansiedade? Cadê a depressão? Cadê a tristeza? Por isso Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. No Senhor. A gente precisa ficar dando festa todo dia. Ele está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente digo: alegrai-vos. Porque no Senhor. Porque Ele é bom. Porque Ele é o próprio amor. Porque Ele é gracioso. Ele é maravilhoso. E Judas, não Iscariotes, vai dizer: por que te revelarás a nós e não ao mundo?
Porque Jesus acabou de dizer: eu também o amarei e me revelarei a Ele. No versículo anterior, ele disse: não, mas calma aí, Senhor, deixa eu entender. Como é que o Senhor vai se revelar? Por que o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? E aí então ele vai dizer, qual é a resposta de Jesus? Versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada. Aonde está a revelação? Na palavra. João 14, 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Onde está a revelação? Como você vai se revelar a nós e não ao mundo? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Veja, é a palavra que revela quem é Cristo, que revela quem é o Pai, que revela quem é o Espírito Santo. É a palavra que revela a Deus. É a palavra de Deus. Então, quando você vai nas Escrituras, o próprio Deus se revela a você. Mas não apenas isso. Olha a conclusão: o meu Pai o amará, eu também o amarei, e viremos para Ele e faremos nele morada. O Espírito Santo. Você está totalmente envolvido no amor de Deus. Você está totalmente abraçado pela graça, pelo amor de Deus. O Pai te ama, o Filho te ama, o Espírito Santo te ama. O Pai te amou desde a eternidade, o Filho te amou naquela cruz, e o Espírito Santo traz todo esse amor e deposita em nossos corações, derramando ele dia a dia, momento a momento em nós, conforme vivemos, obedecemos, guardamos e nos expomos à palavra de Deus. Eu não disse para você que você tem o maior tesouro do mundo em casa? Eu espero que você comece a pensar nisso, a considerar nisso, porque não há nada no mundo mais importante e precioso do que o amor de Deus por você. É o amor de Deus. Como Paulo disse, para cá nada trouxemos. Nós nascemos sem nada, e daqui nada podemos levar, diz Paulo. E o que vamos levar daqui? O eterno amor de Deus. O eterno amor de Deus. Porque esse amor durará para sempre. O Espírito Santo da verdade, como o texto sagrado diz, no versículo 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode conhecer. Claro, porque a Bíblia está espalhada. Mas quantos a leem? Quantos se expõem a ela? Quantos renderam sua vida a Cristo? Quantos estão obedecendo às Escrituras Sagradas? O mundo não conhece. Não conhece a Cristo Jesus, porque não vê e não conhece. Vocês, porém, conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês, habitará em vocês. E Ele estará conosco, diz o texto, para sempre. O versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, que estará com vocês para sempre. Um relacionamento eterno de amor com Deus. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Cristo morreu na cruz para reconciliar a mim e a você com o Pai Celestial. Esse é o Evangelho. Se não é isso, não é Evangelho. Se não é relacionamento de amor, se não é leitura da Bíblia, se não é paixão pelas Escrituras, se não é obediência na palavra de Deus, se não é esse relacionamento diário com Deus, em oração, em adoração, em leitura, meditação das Escrituras, não é Evangelho. As pessoas podem falar de Deus, as pessoas podem ser religiosos, mas não há Evangelho. O Evangelho é a relação de amor entre você e Deus. Cristo morreu na cruz por isso. Então, a palavra de Deus é esse poço, é essa fonte de onde jorra o conhecimento de Deus, o conhecimento do amor de Deus por nós, e onde nós, conhecendo esse Deus, desfrutamos do seu amor e o obedecemos e o amamos de verdade. Isso é o Evangelho. E esse é o tesouro que Deus tem para mim e para você. E você?
Está lendo a Bíblia? E você? Está mergulhando nas Escrituras? A cada dia que você pega a Bíblia, uma paixão nova, uma descoberta nova, algo novo que ali está, há um conhecimento mais profundo de Deus, e daquele conhecimento, daquela leitura, nasce uma oração que brota do coração, de paixão, de amor por Deus, dizendo: Senhor, eu não conhecia como o Senhor é extraordinário, o Senhor é tão bondoso, tão fiel, tão amoroso, tão gracioso, Senhor, e eu quero te louvar, eu quero te servir, eu quero amar o Senhor cada vez mais, porque quanto mais te conheço, eu mais quero te amar, mais quero amar o Senhor. E ali nasce a adoração, dali nasce a obediência, dali nasce fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais você conhece Deus, mais você confia em Deus, e quanto mais você confia em Deus, mais você descansa em Deus, mais você descansa em Deus. Tome a sua Bíblia, apaixone-se por ela, veja que ela é mais importante que o seu celular, infinitamente, seu carro, sua casa, seus bens, diplomas, tudo, todas essas coisas são bênçãos de Deus. Deus deu tudo para você, mas Ele te deu um presente muito maior, porque essa palavra estará com a gente para sempre, no reino de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pense em pé, por favor.